Então, potência e rendimento. Então, nós vamos estudar agora essa grandeza potência mas essa palavra potência e essa rendimento também são palavras do dia a dia, né? A gente todo tempo aí escuta essa palavra potência, até o pessoal do marketing aí que precisa vender produtos aí, né? Eles usam muito quando vão falar de máquinas, por exemplo, equipamentos, né? Porque vende, né? Por exemplo, um aspirador de pó potente pode vender bem mais que o menos potente, né? Um liquidificador, até mesmo um carro, né? Carro potente, mais potente do que o outro e tal. Então são palavras do dia a dia, né? E a gente já sabe mais ou menos o que é. Né? Olha esse exemplo dessa figura aqui no qual nós temos quatro pessoas, né? Subindo aqui, disputando uma corrida de escalada. E elas têm praticamente o mesmo porte físico, né? Mas uma delas está bem na frente do que as outras, né? Por que será? Porque ela tem mais potência, né? Mais potência. Mesmo realizando o mesmo trabalho praticamente, né? Vamos olhar com mais calma. Então, o que é potência? Tá, a potência é definida como uma taxa temporal em que o trabalho da força é realizado. Né? Vamos olhar para essa expressão aqui que explicita essa frase. Tá? Potência média, POT-M, ou apenas PM, é o trabalho da força sobre o intervalo de tempo da realização desse trabalho. Né? Como assim? O que está dizendo essa expressão? Ora, para o mesmo trabalho realizado, quanto menor o tempo para a realização desse trabalho, maior a potência. Né? Vamos pensar numa situação simples. Imagine que você tem uma ladeira, uma subida, né? E tem dois carros muito parecidos. Tá? Pensa, por exemplo, uma Ferrari e um Fusquinha. Tá? Digamos que a Ferrari e esse Fusquinha têm praticamente o mesmo peso. Só que a gente sabe que a Ferrari vai conseguir subir bem antes, né, que o Fusquinha. Porque ela tem mais potência. Mas, poxa, se para subir, né, tanto o Fusquinha quanto a Ferrari realizar o mesmo trabalho, porque tem o mesmo peso, né, por que então a Ferrari tem mais potência? Porque é o seguinte, a Ferrari realizou um trabalho em bem menos tempo que o Fusquinha, tá? Então, quanto menor o tempo para realizar esse trabalho, maior a potência, né? A gente até pode falar que essa potência e o tempo aqui de realização do trabalho são grandezas inversamente proporcionais, tá? A unidade de medida da potência no Sistema Internacional de Unidades é o watt, tá? Não é watt, é watt. Você escreve watt minúsculo dessa maneira ou coloca watt maiúsculo assim, tá? Uma letra W apenas. Vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Uma pessoa suspende um bloco de 50 kg de massa com velocidade constante por meio de uma corda de massa desprezível, a uma altura de 2 metros em relação ao solo. Supondo essa polia aqui ideal, então não tem atrito, e o módulo da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos fazer o seguinte, vamos calcular a potência da força do puxão que essa pessoa está fazendo em duas situações. Primeira situação, a pessoa ergueu essa caixa aqui em 5 segundos. E na segunda situação, ela vai erguer essa mesma caixa em 2 segundos. Então, observe o seguinte, a pessoa vai realizar o mesmo trabalho, que é a mesma caixa. A única coisa que vai mudar aqui é o tempo. Né? Na segunda situação, vai ser um tempo menor. Né? Bem, para a gente calcular esse trabalho, a potência desse puxão, primeiro a gente tem que dar uma parada para analisar com calma. Ó, essa caixa subiu com velocidade constante. Se a caixa subiu com velocidade constante, a força resultante é zero, não tem aceleração. Então, o peso da caixa vai ser exatamente igual ao valor da força do puxão. Você pode dizer isso daqui. Só pode dizer isso nesse caso porque a velocidade é constante. Tá? Então, calcular o módulo do trabalho da força da pessoa é exatamente calcular o módulo do trabalho do peso. Tá? A maneira a gente conseguir calcular esse trabalho da força. Tá? Então, vamos olhar para a expressão aqui da potência. Potência média, né? É o trabalho da força dividido pelo tempo. Essa expressão aqui. O trabalho da força a gente viu que é F de cosseno de θ. Tá? Mas nesse caso aqui, como a gente sabe que o trabalho dessa força aqui é exatamente o trabalho da força-peso, né? Porque a força-peso é igual a
força do puxão, eu posso trocar essa expressão por mgh, a gente viu na última aula, na aula 12, né? Então esse f de cosseno de θ é a mesma coisa que m vezes g vezes h, porque eu estou calculando o trabalho da força-peso, tá? Então, a expressão que a gente vai analisar nos dois casos é essa daqui, né? Potência média é mgh sobre ΔT. Né? Dessa maneira eu consigo calcular o trabalho dessa força F, tá? Vamos então aplicar nosso problema. Primeira situação, a caixa subiu em 5 segundos, né? Então a massa da caixa aqui é 50 kg, o M é 50, a gravidade 10, o G, a altura 2 metros, a caixa subiu em 5 segundos. Fazendo a conta, então vai ficar aqui em cima 1000 sobre 5, que vai dar 200 joules por segundo, que a gente viu, né, que a unidade de medida de trabalho é joule, né, por segundo que eu tenho. E esse joule por segundo é a mesma coisa que o watt, tá? Então no primeiro caso aqui, o trabalho realizado pela força do puxão, 200 watts. Tá? No segundo caso, a caixa subiu mais rápido, ela subiu apenas em 2 segundos. Então, a parte de cima aqui não muda nada, m vezes g vezes h, então 50 vezes 10 vezes 2, é a mesma caixa, né? O trabalho é o mesmo, ó, trabalho 1000 joules, né? Para erguer essa caixa. Só que agora ela subiu em apenas 2 segundos, então 1000 dividido por 2, 500. 500 joules por segundo ou 500 watts. Então, na segunda situação, como a caixa subiu mais rápido, a potência foi maior, 500 watts. Tá? Então, a potência ela vai fazer essa relação entre o trabalho e o tempo. Né? Quanto menor o tempo, maior a potência. O watt é uma unidade de medida no SI, só que na prática, como eu falei para vocês, tem até uso comercial, utiliza-se às vezes outras unidades que não pertencem ao SI. Tá? Uma delas é o HP, que vem de horsepower, tá? Então, e tem uma relação do HP com watts. Essa daqui, um HP aproximadamente 746 watts, tá? E outra também que aparece bastante é o cavalo vapor, tá? Um CVzinho, um cavalo vapor é aproximadamente 735 watts. Às vezes aparece 736, não tem um consenso, é aproximadamente, tá? Isso porque é questão histórica, né? Antigamente se media a mesma potência através de cavalos, tá? Então é um cavalo médio, né? Tá? Uma coisa meio subjetiva. E ficou historicamente isso daqui, tá? Um horsepower ou um CV são muito próximos, né? Um HP 746 watts, um CV 735, né? Então, por exemplo, aqui ó, um Voyage, tá? Que eu peguei do Google. Que a potência dele está em cavalo vapor, que é um Voyage 1.0, tá? 84 cavalo vapor, né? Andando a álcool, a gasolina 75 CV, tá? Um Palio 1.0, 75 cavalo vapor no CV, né? E andando a álcool, 73 andando a gasolina. Então, tendo a informação da potência, você consegue até escolher um carro. Eu quero um carro mais potente. De repente eu vou pegar aqui um Voyage, né? Ele é um pouco mais potente, né? Na gasolina eles andam bem próximos, né? Aí, de repente, só que um carro mais potente pode consumir mais combustível. Daí você tem que colocar na balança o que você quer, né? Você quer um carro mais potente, quer um carro mais econômico, né? A gente não está olhando esse aspecto da economia por enquanto, tá? Um golzinho aqui, 1.0, um golzinho, não, um golzão, né? Ó, daorinha, bonitinho esse carro, né? Ó, 84 horsepower a 6.350 RPM. Isso aqui depende da marcha, né? Do carro, tá? Então, conhecendo então essa relação de potência, consumo, você consegue fazer uma compra boa, né? Mais adequada ao seu perfil de consumo aí, tá? Potência e velocidade. Isso aqui é uma formulinha, tá? Que quebra um galho bom, tá? A gente pode escrever também a potência, que a gente sabe que é trabalho sobre o tempo, como sendo a força multiplicado pela velocidade, tá? Por quê? Ó, a gente, abrindo aqui a fórmula do trabalho, considerando a força paralela ao deslocamento, aqui, ó, o ângulo sendo zero, então, porque eles são paralelos ao deslocamento e a força, né? O trabalho é só FD. Então, esse cosseno aqui vai dar 1, né? E D dividido por ΔT, que é deslocamento sobre o tempo, é velocidade média, né? Então, a gente pode escrever a potência média como sendo a força multiplicado pela velocidade média, tá? O PM igual FVM, tá? Uma outra maneira, quebra um galho muitas vezes quando você não tem muitas informações, você consegue calcular a potência também, tá?
tem que fazer algumas observações, tá? A potência média, quando você coloca um índice Mzinho, você está pensando mais na média, tá? Como assim? Se você deixa o tempo correr por um bom tempo, tá? Agora, se você está vendo um momento, a gente chama isso de momento de potência instantânea. A potência instantânea, ela mede a potência num determinado momento, não num intervalo grande de tempo, tá? A potência instantânea é do momento, a gente escreve como PI, tá? Qual que é a diferença entre essas duas? É que o tempo aqui, o ΔT aqui, ele tende a zero, tá? Então eu vou medir aqui um intervalo de tempo pequenininho, tá? Isso é praticamente um momento, tá? Daí aqui é a potência instantânea, tá? Mas também é dado em watt, a maneira de calcular é bem parecida. Vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Uma pessoa, é aquele mesmo exemplo, tá? Que a gente acabou de fazer, só que a gente vai resolver agora de outra maneira, tá? Uma pessoa suspende um bloco de 50 kg de massa, né? Já sabíamos, com uma velocidade constante, por meio de uma corda, e ela ergueu esse objeto por 2 metros, né? A altura de sustentação, tá? E a gente sabe que a caixa subiu com velocidade constante. Vamos calcular de novo a potência do puxão, da força de puxão, só que agora usando aquela formulinha da força vezes velocidade, tá? Então, lá para 5 segundos e para 2. Então, para 5 segundos, bem, se eu for calcular pela força multiplicada pela velocidade, eu preciso primeiro calcular a velocidade, né? Então, para 5 segundos, eu sei que a caixa subiu 2 metros em 5 segundos. Então, velocidade escalar média, ΔS sobre ΔT, no caso aqui o ΔS é o H da altura, né? Então foram 2 metros em 5 segundos, que vai dar uma velocidade de subida da caixa de 0,4 metros por segundo. Para calcular a potência, força vezes velocidade média. A força aqui no caso a gente já sabia que é igual ao peso, né? A força do puxão. Então eu troquei o F por P. P de peso, né? O peso é massa vezes gravidade, né? Então, e multiplicado por V. Então vai ficar 50 vezes 10 multiplicado pela velocidade, 200 watts. Opa, a gente já tinha encontrado esse valor, né? Usando a outra expressão da potência. E para subida em 2 segundos, a potência tem que ser maior, né? Porque subiu mais rápido. Mesma coisa, calculamos a velocidade, a caixa subiu 2 metros agora em 2 segundos. Né? Então foram 2 metros em 2 segundos, vai dar uma velocidade maior, 1 metro por segundo. Para calcular a potência, força vezes velocidade, no caso a força aqui do puxão é igual ao peso, né? Então é a mesma expressão, só vai mudar a velocidade. Agora a velocidade é 1, vai ficar 50 vezes 10 vezes 1, 500 watts. Né? Então, se a caixa está subindo mais rápida, você precisa de mais potência. Né? Vamos dar uma olhada no slide anterior. Né? Só um minutinho. Então, no slide anterior a gente tinha visto aqui, ó, calculando através de f de cosseno normal, né? 200 watts e 500 watts. Então você chega no mesmo resultado, só muda a maneira de resolver o exercício, tá, gente? A escolha de vocês. Eu quero usar a definição de potência como sendo trabalho sobre o tempo. Ótimo. Calcula, vai dar certinho. Não, nesse caso aqui eu tenho mais informações, aí dá para calcular a velocidade, eu acho que essa é a maneira mais simples. Faça também. Contanto que você faça isso certinho, não tem problema nenhum, tá? São duas maneiras distintas, mas uma tá dentro da outra, na verdade, né? É a mesma linha de raciocínio, na verdade, né? São os mesmos princípios físicos, tá? Fica a escolha de quem está resolvendo e a maturidade matemática e física que vocês estão desenvolvendo aos pouquinhos, tá? Rendimento. As máquinas em geral, pessoal, elas não têm rendimento 100%. Né? Quando anda de carro, você percebe que o motor fica quente, né? Acabou de andar de carro, coloca a mão em cima do capô do carro, vai estar bem quente, né? Isso porque daquela energia disponibilizada pela gasolina, por exemplo, ou pelo álcool, parte dela é queimada. A gente fala que é dissipada, ela não é aproveitada, né? Você pega lá um liquidificador, por exemplo, depois que ele trabalhou um certo tempo lá para processar um alimento, você coloca a mão no motor dele assim, tá quente, né? Tudo isso daí, gente, é perda de energia, tá? Perda de potência, a gente pode pensar dessa maneira, né? Ou seja, da energia disponibilizada para a máquina fazer a operação, se for um carro, um equipamento qualquer, nem toda essa energia é aproveitada, tá? Por isso que a gente tem que pensar, então, na noção de rendimento,
Tá? O rendimento de um sistema físico, ETA, isso aqui não é o N, tá, gente? É uma letra grega, ETA. ETA mede o percentual de trabalho total do sistema que foi convertido em trabalho útil, tá? Ou da potência total convertida em potência útil, realmente utilizada para executar determinada função. A gente escreve esse ETA como sendo tal U por tal T, o trabalho útil por trabalho total, ou potência útil por potência total, dá na mesma, tá? Importante pensar nisso daqui é o seguinte, primeiro é que essa grandeza é adimensional, não tem unidade de medida, porque aqui, ó, joule por joule, corta, vai embora. Watt por watt, também não tem, né? Então, essa grandeza não tem unidade de medida, mas a gente pode expressá-la em porcentagem. Aqui eu vou encontrar valores assim, 0,1, 0,2, 0,5, 0,8, 0,9, por exemplo. A mesma coisa aqui, 0,2, 0,3, 0,4, 0,9. Mas uma coisa importante é o seguinte, nunca vai dar 1. Ela é sempre menor do que 1. Porque o que é esse 1? Esse 1 é 100%. E o rendimento, né, na prática, ele nunca dá 100%. Não existe nenhuma máquina que consegue aproveitar 100% da energia disponibilizada a ela. Sempre você vai ter uma energia perdida, tá? Por mais que os engenheiros aí produzam os melhores equipamentos em máquinas, eles nunca vão conseguir chegar a 100%, tá? Isso não é só um problema de engenharia, isso é um problema físico mesmo, tá? Vocês vão estudar no que vem aí a termodinâmica, isso daí é um problema físico. Não é um problema, na verdade é uma consequência da natureza, tá? É impossível aproveitar 100% da energia, tá? Então a gente trabalha com rendimento, e ele é sempre menor do que 100%, sempre menor do que 1, tá? Exemplo aí, ó. Sabe-se que o módulo da força resultante exercida em uma caminhonete que percorre uma estrada retilínea com velocidade constante de 90 km por hora, 25 metros por segundo, convertendo, né, é 600 newtons, e que o rendimento do motor dessa caminhonete nessa condição é de 15%. Baixo, né? Mas o rendimento dos motores a combustão é bem baixo mesmo, viu, gente? Geralmente em torno de 20% no máximo, tá? Absurdo, né? Você paga uma fortuna na gasolina e está aproveitando no máximo 20% dela para fazer o carro andar. O resto é tudo perdido, tá? Acreditem nisso. Bem, com base nessas informações, determine a potência consumida por esse motor em cavalo-vapor. Então vamos para a resolução. Bem, se o módulo da força resultante exercida sobre a caminhonete é esse valor 600 newtons, faz com que ela mantenha essa velocidade constante, da relação entre potência e velocidade constante, pode-se obter a potência útil desenvolvida pelo motor. Então a gente viu essa formulinha, né? Potência útil é força vezes velocidade. Então multiplicando aqui a força pela velocidade. A potência útil aqui da caminhonete é 15.000 watts. Essa daqui é a potência efetivamente utilizada para fazer ela andar. Só que a gente viu que o rendimento desse motor da caminhonete é baixo, é de 15%. 15% é a mesma coisa que 0,15 em decimal. Tá? Para fazer a conta a gente usa decimal. Então podemos determinar a potência total que é consumida pelo motor. Então o motor ele consome parte da potência para fazer ela andar, mas a outra parte é perdida, geralmente na forma de calor, para ficar quente. Né? Então usando a formulinha de potência, né, o ETA, rendimento, a potência útil pela potência total. Então temos aqui 0,15 que é o rendimento, o PU que é a potência útil 15.000 watts, calculamos agora há pouco. Então fazendo a continha, passa esse para cá, multiplicando, esse aqui passa dividindo, então vai ficar 15.000 por 0,15. Então a potência total disponibilizada a ela foi de 100.000 watts, mas olha, dos 100.000 watts para andar só aproveitou 15.000. Olha como é baixo esse rendimento do motor, gente. Né? Tudo perdido, tá? Por isso que falam que os motores elétricos são mais eficientes, né? Mas é uma briga aí da indústria, né? Que quer que a gente continue utilizando esses combustíveis fósseis aí, né? Mas a questão é política, né? Mas o exercício não quer apenas a potência em watts, tanto é que nos carros a potência é dada em HP ou CV, né? Como eu mostrei para vocês no outro slide. Mas aí é uma regrinha de 3, tá? Um cavalo vapor equivale a 736 watts. Naquele slide lá que eu mostrei para vocês estava 735, mas é tudo meio aproximado, lá estava até aproximado, né? Então considerando um cavalo vapor aproximadamente 736 watts, é só fazer uma regrinha de 3, né? Daí fazendo a continha da transformação, então a potência
dessa caminhonete, né, total 136 cavalos vapor, tá? Então, gente, é isso aí. Obrigado aí. Continue estudando aí, fazendo os exercícios que eu disponibilizei para vocês. Abraço. Tchau, tchau.